Agora a gente vai falar da Colômbia. Por lá, o número de crianças e adolescentes recrutados por grupos armados cresceu drasticamente nos últimos anos. Esta informação consta em um relatório da Human Rights Watch, divulgado hoje. A correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, tem mais informações ao vivo. Uma informação muito triste, né? Muito pesarosa para a gente pensar o que vai ser o futuro desses jovens e adolescentes. Luciana, boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Esse relatório da Human Rights Watch, ele levanta, esses números que apontam um crescimento drástico, segundo a organização, da quantidade de crianças e adolescentes recrutados por esses grupos armados irregulares, ilegais, na Colômbia. Segundo esse relatório, com base em informações da Defensoria do Povo da Colômbia, pelo menos 1.500 crianças e adolescentes foram recrutados desde 2001. Então a gente está falando aí do final do governo de Ivan Duque e do governo de Gustavo Petro, com um forte aumento dos casos desde 2023. Segundo esse relatório, a maior parte desses casos foi feito esse recrutamento por grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou seja, das Farc, que, lembrando, chegaram a um acordo de paz com o governo em 2016, mas desde então se multiplicaram a quantidade de grupos armados que não aderiram a esse acordo. E então esses grupos dissidentes estão por trás da maior parte desses casos de recrutamento. Outro dado importante levantado por esse relatório é que as crianças indígenas representam quase metade de todos os casos de recrutamento documentados, apesar de a população indígena da Colômbia constituir apenas 4% da população. Esse relatório também aponta que mais de 30% desses menores recrutados tinham entre 10 e 14 anos, o que poderia consistir num crime de guerra, segundo o direito internacional. E esse relatório foi feito com base em dados disponíveis, dados oficiais disponíveis, mas também com base em entrevistas, não somente com trabalhadores sociais, integrantes do governo, mas também com crianças que foram vítimas de recrutamento ou que tiveram sob risco de recrutamento. E um fator apontado por esse relatório é que essas crianças muitas vezes são recrutadas através de intermediários civis que ganham até $1.000 por cada criança recrutada, mas que as redes sociais também se tornaram um terreno fértil para chamar essas crianças, tentar atrair essas crianças e adolescentes para integrarem esses grupos armados. Então, o que esse relatório aponta é justamente que o atual governo de Abelardo de la Espriella, que tomou posse apenas no dia 7 de agosto, precisa adotar uma política integral de segurança e de justiça, garantir recursos para as instituições que protejam os menores de idade e também aponta para uma dificuldade aí no controle das redes sociais para identificar e impedir a propagação de perfis que glorifiquem a vida nesses grupos armados e façam ofertas falsas, enganosas de trabalho para tentar atrair, recrutar essas crianças e adolescentes. Débora, Yuri. Peguei daqui, Luciana Tadeu, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Buenos Aires.